Olá, boa tarde a todas, a todos que estão aí conosco nesta tarde de sábado. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Evangelho aqui do Centro Espírita Redentor. Com muito carinho, estamos aqui na casa, com poucas pessoas, seguindo todos os protocolos sanitários. Hoje, nós vamos falar do tema bastante importante também, que vai falar sobre muito se pedirá àquele que muito recebeu. Com a nossa expositora, a Rosângela Souza, que já está aqui conosco. Então, nós vamos esperar aí mais 2 minutinhos para nós já iniciarmos o nosso evangelho. Um bom evangelho e muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, lembrando sempre que eu tomei a liberdade de tirar a máscara, porque aqui nós estamos com todos os protocolos de segurança, então distanciamento, a higienização, então está bem seguro, por isso eu tomei a liberdade de estar aqui, até porque para conversar um pouquinho com vocês, com a máscara, com o óculos, complica um pouquinho a nossa exposição. Tá? Então eu peço a todos que neste momento, aonde estiverem, guardem o seu silêncio, eleve os seus pensamentos ao nosso Pai Celeste, ao Cristo. E em agradecimento a esta oportunidade de estarmos aqui, vamos buscar dentro de nós os melhores sentimentos e oferecer a espiritualidade para que ela possa encaminhar aonde se faz necessário. Vamos agradecer e nos conectar aos nossos guardiões, aos nossos anjos guarda-guarda, aos nossos protetores, para que possa nos oferecer um aprendizado, uma tranquilidade em nosso coração. Pedimos também neste momento as entidades guardiãs da nossa Casa Espírita Redentor, que tem nos acolhido ainda diante de tantas dificuldades que essa nova situação nos remete neste momento. E assim, com o coração limpo, com a cabeça tranquila, com um sentimento de paz e amor, elevamos os nossos pensamentos na prece que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, livrando-nos de todo mal, principalmente, querido Mestre, de praticá-lo em pensamento, sentimento e palavras. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre mais um pedacinho do nosso Evangelho.
E hoje a gente vem falar do capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E neste capítulo nós falamos das nossas responsabilidades, né? Dos nossos comprometimento com aquilo que aprendemos, com aquilo que nós nos propomos a fazer diante da palavra que nos é apresentada. É com muita alegria que eu, Rosângela Souza, trabalhadora aqui da casa, hoje converso com vocês a respeito desse tema. Especificamente dos itens 10 a 12, muito se pedirá àquele que muito recebeu. Diariamente, nós somos chamados a viver segundo as leis de Deus, que é nosso Pai, e seguir os exemplos do Cristo, que é nosso modelo. Todos os dias, na nossa rotina, isso acontece. Nós precisamos estar atentos, sempre atentos a tudo que nos é apresentado. Cada detalhe. Nós fomos criados simples e ignorantes. Porque quando nós estamos aqui nesse plano, nós estamos aqui para aprender. E é nossa responsabilidade evoluirmos, estudarmos, aprendermos, para que nós possamos servir ao Mestre. Nós precisamos entender a nossa rotina, entender o que nos oferece, avaliar tudo o que nos é apresentado, estudar muito para que a gente possa servir através da lei do amor, que é a lei que nos rege, a lei de Deus, que é a lei do Mestre. Jesus veio até nós só pela lei, apenas por ela. Mas, quando a gente pensa nisso, quando a gente caminha no nosso dia a dia, na nossa rotina, quem nunca se esqueceu, quem nunca percebeu, quem nunca deixou de lado essa percepção? E quando a gente percebe esse chamado, quem é que nunca deixou de lado o ato de atender? A gente sempre pensa, vou pensar nisso depois. Agora não, eu acho que eu estou enganada em relação a isso. A gente nunca imagina que a cada minuto nós estamos tendo a oportunidade de aprender e nos evoluir espiritualmente. A gente acha que tudo isso vai acontecer de uma forma mirabolante, diferente, que isso vem através de luzes piscando, mas está na nossa rotina, no nosso dia a dia. E é tão bonito quando a gente começa a perceber isso, porque nestes momentos é que nós buscamos o nosso conhecimento, vamos buscar lá na palavra aquilo que a gente precisa para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Quando a gente enxerga, quando a gente conhece, quando a gente aprende, cabe a nós seguirmos ou não. Isso é nosso, é isso que nos faz crescer, né? E independente se nós vamos seguir ou não, se um amigo vai seguir ou não, não cabe a nós julgarmos, tudo isso é sem julgamento, porque todos nós somos simples e ignorantes, e cada um aprende a seu tempo, a sua forma, a sua maneira. Cada um tem um caminho a trilhar, mas disso nós somos responsáveis. Quando eu conheço, quando eu entendo, quando eu busco a palavra e ela me é apresentada, eu tenho o compromisso de segui-la. Por isso, de mim muito será exigido. Estamos sempre na busca de melhorar o nosso espírito, a nossa evolução espiritual. Quando nós paramos, por exemplo, para ouvir uma conversa, né, como essa, a gente para uns minutinhos para ouvir o Evangelho que nos é apresentado aos sábados, às segundas, às quartas. Quando a gente para ouvir essa palavra, é uma oportunidade de aprender. Eu mesma que estou aqui hoje, né, quando eu me preparo essa conversa, eu busco aprender, a gente busca aprender, a gente busca entender.
E aí a gente ganha esse conhecimento. Por isso hoje eu vou dar o meu exemplo, porque eu posso falar de mim, eu não posso falar do outro, eu falo de mim. Por isso que hoje aqui eu aprendi, eu li, e eu estudei, e eu tenho o compromisso com vocês de dar o meu melhor, de passar o meu melhor, de acordo com as leis divinas, que é uma lei natural. Então, esse é o meu comprometimento. Eu aprendi, me foi ensinado, por isso de mim muito deve ser exigido. E isso não é nenhum castigo, isso é uma bênção, porque eu posso mostrar para todos, e vocês também, a cada um, a cada pedacinho que a gente aprende, a gente pode mostrar para o próximo aquilo que a gente tem de melhor, de nos transformarmos. E sempre lembrando que nós somos seres humanos em evolução. Nós não somos perfeitos e precisamos aprender todos os dias. E a cada aprendizado é uma nova conquista. E cada conquista, um compromisso. Um compromisso com o meu próximo. É um compromisso que eu crio com a espiritualidade, que eu crio com Deus. Fazendo brotar dentro de mim aquela sementinha que já veio comigo. Ela está lá. Mas sou eu quem preciso regar, eu que preciso adubar, eu é quem preciso fazer o melhor dela. Porque ela está lá e cabe a mim. E cabe a mim cumprir com aquilo que é exigido. Se eu estou diante de vocês, se a gente consegue estar diante de uma pessoa e saber que eu posso fazer o meu melhor, eu tenho este compromisso do melhor. Então é tão simples isso no nosso dia a dia. Tudo isso são oportunidades para que a gente reflita, para que a gente pense de como é que nós estamos agindo. Como é que nós estamos fazendo as nossas dificuldades, como é que nós estamos tratando os nossos vícios, não é? Como é que nós estamos tratando as nossas dificuldades, como é que nós estamos tratando os nossos defeitos. Porque todos nós sabemos que temos, todos temos, independente de quem quer que seja, porque todos nós somos simples e ignorantes no conhecimento, não é? Quando a gente estuda um pouquinho mais, e a gente pode fazer uma relação com os anos escolares, sempre exigido um pouquinho mais da gente. Então, nessa escola que a gente vive aqui nesse plano, toda vez que a gente aprende um pouquinho mais vai ser exigido da gente, porque nós já temos um conteúdo, porque nós já temos um conhecimento. E isso faz parte da nossa evolução. Né? A gente não tem que parar e pensar no que o outro está fazendo. Eu olho para mim. Mas eu olho para mim também com bastante carinho, com bastante afeto e me respeitando, entendendo que eu posso sim fazer o meu melhor, mas é meu compromisso. Não é o compromisso da casa espírita que eu frequento, não é o compromisso da pessoa que me conduz ao encontro, a uma conexão com Deus, não é meu compromisso. Eu tenho que estar ali disposta a aprender. E a gente falha tanto, né? E não é feio falhar, mas é importante que com as nossas falhas nós possamos aprender. Porque vamos ter sempre em mente, somos simples e ignorantes. E vamos sempre aprender. E cada pedacinho que a gente aprende é muito para aquele que quer compartilhar a caridade. Deus nos capacita sempre, o tempo todo. E para nos desenvolvermos, para desenvolver a nossa evolução, para desenvolver essa capacidade, nós temos muitas ferramentas que nos é apresentada. E essas ferramentas, elas estão na nossa consciência. Conforme nós vamos aprendendo, nós vamos
estudando, nós vamos conhecendo pessoas, nós vamos trocando informação, a nossa consciência muda. E a gente começa a perceber o quanto nós podemos fazer para o outro. Então, quando acontece alguma coisa na qual eu me vejo sem saída, sem saber o que fazer, sem solução, ou quando eu tomo uma decisão ou uma ação que possa magoar o meu próximo, normalmente acende aquela luzinha de alerta, aquela luz vermelha pisca dentro de nós, aqui dentro é sentimento, pisca aqui. E aí a gente fica muito incomodado com aquilo, não é? Quem nunca deu uma resposta diferente para um filho, para um pai, para um irmão, para um amigo? Não é? Quem nunca disse, eu vou arrumar uma desculpa qualquer, porque hoje eu não quero ir lá na casa espírita, hoje eu não quero fazer trabalho, vou arrumar uma desculpa qualquer. Quem não fez isso? É errado? Não. É apenas uma correção que a gente tem que ter. Quando essa luzinha acendeu, a gente sentiu esse incômodo, né? É preciso pensar, nesse momento, por que nós agimos assim? O que é que nos levou a agir assim? Porque o que nos leva a agir assim é o que deve ser corrigido. Não é? Porque nós já sabemos e nós já conhecemos. E eu sei que aqui na casa espírita há os assistidos que precisam de nós. Você sabe, às vezes, que tem um parente, um vizinho, um amigo que está precisando de você e você já sabe como ajudar. Às vezes uma palavra, às vezes um abraço. Agora a gente não pode abraçar, não é mesmo? Mas uma palavra, um olhar de conforto, isso pode trazer muita tranquilidade ao outro. Você já conhece, por isso que de nós é muito exigido. Mas essa lanterninha, às vezes, não se manifesta. Então, é sinal que eu ainda não compreendi a minha função, eu não compreendi determinada situação. E aí, então, a passagem fica, a passagem que diz aí no item 10, fica fácil de compreender. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido a sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá aquele que se houver dado, e maiores contas serão tomadas aquele a quem mais coisas se haja confiado. Isso quem disse, quem escreveu foi São Lucas. Percebem? Quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós sabemos, mais feito esse laço de compromisso com a espiritualidade. Isso cresce dentro da gente. Isso é muito visível. E as coisas acontecem de forma natural. O que nós precisamos sempre é nos manter vigilantes ao que nós aprendemos, ao que nós ouvimos, né, com a palavra, e como é que nós vamos agir. Porque palavras lidas apenas e não praticadas se tornam em vão. Quando compreendidas e não praticadas, é onde a gente tem aquele maior compromisso. Quando eu compreendo e pratico, ainda que eu esteja aprendendo a fazer, ainda que eu não tenha assertividade, ainda que eu não faça da maneira correta, eu estou fazendo um movimento para praticar a lei do amor. Quando eu compreendo e me coloco estático, de alguma forma, a vida nos mostrará. Um exemplo disso é que muitas vezes, mas muitas vezes, nós achamos que estamos fazendo tudo certo.
tudo certo. Poxa vida, eu vou, eu procuro um local para eu me conectar com a espiritualidade, eu busco fazer a caridade, eu busco atender o meu próximo, eu busco atender a minha família. Mas quando eu faço o evangelho, mas aí a gente fala assim, mas essas coisas para mim não funcionam. Elas não caminham. Por quê? São duas coisas que a gente tem que pensar. Primeira delas, será que eu estou agindo com amor ao próximo? Ou eu estou agindo só com amor a mim mesmo? Será que tudo aquilo que eu aprendi, eu pratico o evangelho, eu leio as palavras, eu conforto um amigo, eu estou fazendo isso porque isso é para que ele se sinta bem ou é para que eu me sinta confortável em fazer isso? É como se a gente quisesse, assim, ganhar um pedacinho, né, do outro plano. Não é assim que a gente ganha. A gente ganha fazendo com o coração, com o amor, com a dedicação. E é isso que a gente precisa muito prestar atenção. Quando eu faço por amor. Isso me faz bem. Mas ver que o outro está bem me faz bem, ou simplesmente me faz bem agir para o outro? Não sei se eu estou fazendo bem ou não, mas eu fiz. Cumpri a minha parte. Não. A gente só cumpre a nossa parte quando nós desejamos aquele bem que vem para mim e para o outro. É dividir, é compartilhar. E é isso que nos é exigido, isso nos é pedido. Uma segunda situação, quando a gente está passando por muitas dificuldades, né? Quando a gente olha e fala assim, nossa, eu aprendi tanto, estudei tanto, mas não consigo, as coisas para mim não melhoram. Será que se eu não tivesse aprendido, será que se eu não estivesse ali lendo, não tivesse abandonado o meu evangelho, não tivesse buscado na minha fé, buscado em Jesus, nos ensinamentos dele, eu conseguiria segurar aqui esse fardo que me é oferecido naquele momento? Aquela dor que eu estou passando naquele momento, será que eu passaria de verdade se eu não tivesse Cristo comigo? A gente pensa assim? Não, na maioria das vezes, nós nos desanimamos, ficamos desolados, desiludidos, falando, poxa, estou fazendo tudo errado, isso não adianta nada, isso é castigo. Não, não é castigo, não é. É saber que naquele momento de maior dificuldade, se você está ali passando por aquilo, é porque de alguma forma você tem muito a aprender e tem muito a ajudar. Vamos nos perguntar por que é que nós hoje estamos mundialmente passando por uma situação nunca vista antes. Eu fico até um pouco arrepiada de pensar nisso. É muita sensibilidade que a gente acaba tendo nesse momento, mas eu fico pensando às vezes, por que a gente está passando por isso? Né? Então, o que de bom eu tenho para falar? Eu tenho de bom para falar que existe esperança, que existe a ciência, que a gente pediu e a espiritualidade nos atendeu, que a vacina chegou e que a gente pode passar por isso de uma maneira. Mas para isso, nós tivemos que sentir dor, não é mesmo? A gente só aprendeu com a dor. Quando é que a gente vai aprender a respeitar o outro? Quando é que a gente vai aprender a não colocar a saúde do outro em risco? A gente já pensou nisso, nessa questão da pandemia? Né? E o que a gente fez para mudar? Usa máscara, respeita o outro, ótimo, isso é o correto, isso é o que a gente pode fazer de prático. Mas aqui, com essa fé, com a palavra, com tudo aquilo que a gente já tem aqui dentro, dessa centelha divina, vamos buscar o amor e vamos sempre, todo dia, elevar os nossos pensamentos para a espiritualidade, dizer, eu estou mandando muita energia para vocês, porque eu acredito que nós podemos passar por isso. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. Nós estamos aqui porque nós temos
essa força. Então, a nós está sendo agora cobrado o que nós aprendemos, né? Quando nós aprendemos, evoluímos, nós vamos sempre ter questões para resolver. Não adianta. Nós só crescemos se nós tivermos questões para resolver. E quando isso acontece com a gente, vamos pensar, parece assim, romantismo, parece poesia, né? Mas vamos pensar um pouquinho nas leis da natureza, vamos pensar na borboleta? Antes dela se tornar borboleta, ela era um lagarto. Feio, apertado, oprimido, mas ali ela estava se transformando. Existem lagartos grandes, pequenos, mas todos podem depois passar pelo seu processo e se libertar e voar. Com isso, com essa reforma dentro da gente, olhando para a gente, é exatamente assim. Nós somos um monte de lagartinho ainda, passando por essa transformação, porque a gente pode sim chegar para ser borboleta e sair e mostrar o que há de belo. Isso é uma lei da natureza. Se a gente observar isso, é a lei da natureza, é a lei de Deus, é a lei do amor. Passa por esse processo. Os animais, todos eles, quando nascem, têm lá suas dificuldades. O primeiro voo, a primeira alimentação, os primeiros passos, tudo isso acontece. Vamos observar, vamos perceber como é que a gente está lidando com isso. Jesus não quer que nós salvemos o mundo. De forma nenhuma. Isso não é nós não temos que ter isso como uma obrigação. Sabe o que Jesus quer e ensina para a gente? Para a gente compreender a palavra dele. E ele falava sempre por parábolas, que assim ele poderia ser entendido por todos os homens e em qualquer tempo. Né? Então ele pede para que a gente olhe para dentro da gente e nos transforme. Eu transformando a mim, eu vou reverberar isso para aquele meu irmão da direita, para aquele meu irmão da esquerda, para aquele de frente, para aquele de trás. E a gente só vai multiplicar isso. É como assim, quem nunca pensou, né? Quando eu entro num lugar carrancudo, bravo, eu crio uma situação de desconforto. Ou nós já ficamos desconfortáveis quando isso aconteceu conosco. Né? Alguém chegou bravo, carrancudo, você fica meio intimidado. Mas quando entra alguém com um sorriso, disposto ali a compartilhar o que tem de melhor, a vibração muda, a gente muda. Porque nós compreendemos ali que é essa a nossa função. É dividir isso com o próximo. Cada um pode doar aquilo que tem. Ninguém pede para doar aquilo que não tem, seja o que for. E aí, vamos trazer isso um pouquinho para a nossa rotina, né? Dinheiro, tempo, afeto, compreensão, carinho, conhecimento. Né? Quando eu tenho, quando eu aprendo, ou quando eu consigo dominar aquilo em mim e posso fazer aquilo melhor, é aquilo que eu posso doar. Nem todo mundo pode doar tudo. Afinal de contas, nós estamos aqui ainda em evolução. Cristo é o nosso exemplo. A Ele nós queremos parecer. Mas demora tanto. Mas a gente está lá, trabalhando. E a gente vai desenvolvendo a cada instante um pouquinho do que nós temos de melhor. E a prática da caridade, doando aquilo que a gente tem de melhor com amor, é o que faz com que a gente entenda quais serão os escolhidos. Porque caridade é a união do trabalho com amor. Não dá para fazer um sem o outro. Não é possível nós nos sentirmos felizes, prazerosos, tirando ou o trabalho ou o amor.
Só assim a caridade acontece. Nós precisamos de caridade. Quantas vezes nós não precisamos de um abraço, de uma palavra? Né? Quantas vezes nós não precisamos disso? E como Jesus sempre falou por parábolas, para que nós pudéssemos compreender, tem a parte que nos parece, o item 11, que parece um pouquinho mais complicado, mas uma simples tradução dá para a gente entender. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que vêm vejam e os que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus, prestem atenção, que estavam com ele, ouvindo as palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, então: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e por isso que em vós permanece o vosso pecado. Só para esclarecer, fariseus, naquele tempo, eram os que conheciam a palavra e não praticavam. Às vezes, será que a gente não se comporta como um fariseu? Eu conheço a palavra e não pratico? Então, a mim será cobrado. Então, queridos amigos, não basta apenas nós lermos as palavras, a gente precisa interpretá-las, inseri-las dentro de nós, para que a gente possa compreender e oferecer o nosso melhor. É preciso sempre valorizar o nosso dia a dia, as nossas relações, os nossos contatos, os nossos amigos, os nossos familiares. Sempre valorizar as situações que nós nos encontramos para que nós possamos aprender a cada dia mais. E quando a gente pensa nisso, vamos nos remeter ao formigueiro. Aqueles formigueiros enormes, né? Mas vamos pensar, olha o tamanho daquele formigueiro comparado à formiga. Pequenininho, né? Nós somos a formiguinha. E esse planeta é o nosso formigueiro. Então vamos pensar e oferecer o que nós podemos ter de melhor na compreensão da palavra do Cristo. E neste momento, então, eu agradeço muito a todos vocês por terem me ouvido. E peço com muito carinho que vocês agora elevem os pensamentos, buscando dentro de vocês o que há de melhor, o que vocês já aprenderam, o que nós todos podemos oferecer com todo o nosso amor. Imaginar que nós estamos oferecendo com as nossas mãos ao Pai Celeste, para que Ele leve aonde se faz necessário. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos permita ter hoje. Perdoe as nossas dívidas, na medida que nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair nas tentações. E livra-nos de todo o mal, principalmente de praticá-los em nossos sentimentos, pensamentos e palavras. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada. Nós agradecemos a expositora da tarde, a Rosângela. E nós vamos, para finalizar, de maneira muito rápida, objetiva, só dar os nossos recados. Primeiramente, reforçar que nós aqui do Centro Espírita Redentor estamos aceitando doações de alimentos, qualquer um que vocês possam contribuir para o trabalho do amparo fraternal, que atende aí as famílias que necessitam do pão material. Todos os domingos, das 9 da manhã às 11 da manhã, nós temos um voluntário aqui que recebe essas doações. Assim como o nosso bazar está fechado ainda para os nossos assistidos, a casa também permanece fechada ainda, mas nós estamos recebendo as doações de vocês. Também qualquer doação é sempre muito bem-vinda, porque nos auxilia também, né, a manutenção da casa.
Pode ser roupa, objeto, sapato, enfim, o que vocês possam contribuir. É importante a gente sempre falar que qualquer doação, né, vinda de vocês é sempre muito bem-vinda para casa. Nós vamos também falar rapidamente do trabalho da conversa amiga, conversa fraterna, que é um atendimento que nós temos aí em substituição, né, por enquanto a gente não pode voltar de maneira presencial das entrevistas. Então, nas nossas redes sociais, vocês vão encontrar o telefone do Redentor, os horários desse atendimento, e nós temos aqui os entrevistadores da casa, que com muito carinho estarão aqui para auxiliar vocês. E por último, fica aqui um convite nosso, para vocês estarem acompanhando as nossas redes sociais, o Facebook, Centro Espírita Redentor. Estamos no Instagram, agora também, Centro Espírita Redentor. Todas as nossas postagens, comunicação, nós vamos colocar ali. Curtam, compartilhem os nossos evangelhos. Se você perdeu o evangelho, fica gravado ali no nosso Facebook. Nós podemos assistir quando pudermos. Nós queremos agradecer aos que estiveram na tarde de hoje conosco. Desejar que vocês possam ter um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e muito obrigada.